Então eu percebo que é muito assim, né? De É tete orgânico. a tete, as coisas vão se complementando ali, Na realidade, até pelo perfil da pessoa. Na realidade é assim, o pastor tem uma ideia, e a gente compartilha disso, é que a igreja precisa reconhecer nas Exato, pessoas é. o chamado. Bem falado. Não é o pastor que, Ele eu não acho vai- que ele isso, eu não vai- acho, não. Eu acho que não. naturalmente vão surgir as lideranças, vão surgir as pessoas que influenciam, vão surgir as pessoas que trabalham. Isso é natural. E a própria igreja vai reconhecer essas pessoas dentre, como foi com os discípulos. Eu acho que também, isso é né? importante, viu? Esse lance de... O coletivo reconhece. É o coletivo que levanta as pessoas. Então, sabe o que eu E isso percebo? tudo, né? Isso facilita o relacionamento entre as pessoas. Ah. Porque diferente, se você impor uma pessoa um Verdade. cargo, todo mundo tem Faz que todo engolir. sentido. Independente se gosta ou não, você vai ter que engolir. Agora, quando as pessoas levantam essa pessoa, quer dizer que as pessoas, o time já tá comprado com o técnico. O Verdade. pessoal já comprou a ideia, poxa, é o cara tal, assim como são os outros departamentos, as crianças, tem o Ministério Infantil, tem os jovens, né, que o Eduardo tá na frente dos jovens junto com o Bruno. Então, e a gente, um detalhe, Propaganda. Fazendo propaganda. a gente sempre... Ele tá preparando a família pra tomar conta da igreja. Fazendo Eu ia falar isso lá na frente, mas é isso. Fazendo propaganda. Não, mas o do Eduardo foi legal, porque o Edu é um jovem Sim, que tá no e líder de jovem, cara. A gente não jovem. tinha isso. Não tinha É. momento nenhum, velho. Era Era sempre velho um cuidando de adulto, jovem. é. É velho cuidando... Não é adulto, é velho cuidando de jovem. E precisa desse... Não, e eu lembro que nesse comecinho aí, Então, tem tudo pra ir no seminário. o Natan hoje ele tá com 18 anos, mas quando o Natan tava com 14, e ele falou, pai, meu, não rola, mano, só tem tiozão lá, não tem uma galera, e ele já é tímido. O Isaac não, o Isaac é isso aí, né? Isaac é Isaac. Cara de pau. Mas o Natan não, então o Natan ele precisa ser puxado, ele precisa ser convidado, ele precisa ser lapidado cercar, nesse né? sentido, né? O Isaac não, o Isaac esquece. Ele vai chegar aqui, vai sentar aqui com nós, vai trocar uma ideia de boa. Agora, eu lembro que em casa a discussão era o seguinte, quando a Bárbara veio conosco para Casa da Rocha, o Eduardo ficou na outra igreja, até porque o Eduardo era dos jovens lá, tocava bateria e tal, e nós respeitamos a vontade do Eduardo. De ficar, né? Ó, Ah, se então quiser ele quis ficar no primeiro fica. momento. No começo ficou. Ficou um ano sozinho lá, lógico, isso incomodava a gente, né? Porque nós saímos por determinadas razões. E depois mas aí ele. você para tudo. Não, Você para tudo. Porque, na verdade, você já vai entrar na minha primeira pergunta. E a minha primeira pergunta é assim, o que levou vocês a procurar a Casa da Rocha? Porque, assim como eu, Boa pergunta. né? Assim como eu venho de uma família católica também, aquele católico não praticante, essa coisa toda. E aos 18 anos, aos 17 anos, eu tive uma resenha com um pastor brother meu, que já faleceu, novo até. E de lá para cá, como tinham alguns funcionários da escola que eu trabalhava, que eram da presbiteriana, de Ermelino Matarazzo. E aí houve um convite para que... Primeiro minha irmã foi convidada para ir lá e depois eu fui. Bom, mas enfim, o que eu quero saber de vocês. Como é que foi essa transição, assim? Porque a gente acaba ficando... A gente é meio aqueles crente dodói, né, não? É difícil. Essa é a real. A gente é A dodói. Casa da Rocha, eu acho que é um monte de gente dodói de um monte isso de mesmo. coisa. Assim, Exatamente. partindo da direção... Desigrejado. Dodói, assim, no dito Sim, popular, sim, sim. mas a gente foi muito... Machucado. Mastigado, Alguns né? sacaneados, outros machucados, outros... sei lá, tudo isso, esses adjetivos juntos, né? Então eu queria entender de vocês aí, cada história de vocês, pra gente entrar o porquê que hoje a gente se sente tão mais livre na Casa da Rocha, a gente se sente tão mais compreendido, e pelo contrário, quando a gente acha que não tá tendo filtro, é o nosso pastor que não tem. Que é pior que a E isso gente. é legal, É porque fala. a gente fica... porque, por exemplo, e eu passei pela igreja presbiteriana, então, cara, a liturgia dos caras é ali, ó. Tudo, né, meu? Cirúrgica. Cirúrgico, É verdade. templo, não, imagina que a gente ia fazer uma balada como a gente está preparando aqui semana que vem para os nossos jovens. Jamais a gente faria isso na presbiteriana. Faz. Mariana teve problema na presbiteriana com o Ministério de Dança. O casamento que a gente vai ter amanhã, do jeito que a gente tá fazendo, eu acho que a igreja nenhuma faz. Não. Porque foi a menina falar com o pastor, depois a gente entra no assunto Sim. foi ela, que eles são de 30 anos de igreja antiga deles, Sim, que é ele- a Ana, a Kátia e o, Ele é pastor. Sérgio. né, o Sérgio, que é pastor, Que é pastor. falou que O pai dela é pastor. pai Sim. na outra igreja. Tá. Que igreja que ele é? Não lembro o nome. Não, mas não Aqui pode faz tudo, vida? Aqui pode? Aqui pode tudo. E, Alguma coisa de vida faz. ó. Tá lá. E outra coisa, desculpa. O El.
Muito obrigado. Não, querido. cara, well. Valeu, El. Salve de palmas pro El. O El veio aqui, minha equipe está aqui, né? Não é os porque meninos também, pô. Eles me deram pela bunda, Sensacional. na verdade, né? Mas é que a gente tá com muita mas tão coisa aqui. na Vai de Guedes, mas eles não largam osso, porque eles me amam também, eles estão aqui. e a gente tá tendo o privilégio de aprender, né, Hudson, né, Gui? A gente tá aprendendo já um pouco aqui com o El. Ontem eu fiquei incrivelmente satisfeito. E quando a gente entrou no carro, o El veio falar que tava faltando alguma coisa. Aí eu falei, putz, meu, o que tá faltando? Aí ele, do ar-condicionado. Porque de resto vocês estão muito bem e tal, não sei o que. Eu fiquei, caraca, velho. Então, El, obrigado pelo seu tempo, querido. Deus abençoe. Você pode voltar todo dia. E você já é da equipe, eu não vou te deixar mais. E obrigado, cara. Obrigado mesmo, El. Tamo junto. Só retomando o casamento, que a menina chegou pro pastor, falou, a gente pode casar aqui e tal. Meu pai pode celebrar a cerimônia? O Jorge falou, você pode fazer a festa aqui. Uou! Assim. Assim, mas ele é muito assim. E com forró. Ele é assim. Não, ele é assim. Ele é assim. Cara, você faz o que você quiser. A igreja é da comunidade, a igreja é nossa. Só não fica pelado. Também exagera, né? Não, muito bem. Não, ele falou pro jovem. falou assim, ó, só não tira a camisa e não sei o que lá pra fora. É. Lá Fala, de- eu quero seguro. E é isso. E ele preza muito dos jovens, ele é totalmente aberto a que eles façam os movimentos deles lá dentro. E voltando, Vamos lá, que Genilson. me levou pra Casa da Rocha. Eu era de Nárnia. Quem sabe o que Eu é quero Nárnia? nomes, tio. Nárnia é renascer. Aqui nós estamos Na verdade, eu me converti lá e me batizei lá pelo Zé da Fátima. E fiquei um Quanto tempo você tempinho. ficou lá? Cara, Era a mesma unidade do Jorge? Que o Jorge era pastor na época. E o Zé era. Não, no Tatuapé, esqueci o nome da rua de cima que a gente. Pacheco, Cristo Pacheco. Cris Pacheco. Que, monstro, né? Igreja gigantesca. E assim, renascer, né, velho? É aquela monstruosidade. Aí, em todos os sentidos. Polêmica! Polêmica, vamos fazer corte, mano. Vamos fazer corte. Começamos cedo. Aí é o seguinte. Só que eu era assim, né, que nem você era quando começou lá. Assim. Senta no banquinho, vê a palavra, tchau. É, No máximo dá um tapinha na na cara de casa da alguém. Rocha, na E casa da você é números. Nem sei se esse número pode dizer, mas enfim. Aí eles saíram, o pessoal, o Jorge, o Zé e o Hamilton e o Marcelo saíram da Renascer e começaram a fazer esse ministério da Casa da Rocha. Eu fiquei curioso, cara, vamos ver o que esses caras estão falando agora. Se vai mudar mesmo, se vai ser aquele lá, a ladainha. Vai ser a mesma coisa. Aí fui no trip, No hotel. no hotel, e o Zé que pregou. O Jorge não tinha ido, porque tinha compromisso com resgate e tal. E logo na outra semana que eu fui também, acho que a gente foi, já tinha mudado pro buffet. Agora no buffet. Aí o pessoal dava o endereço e eu ia lá pro buffet. E comecei assim, cara. Frequentando e naquela, só na minha. Não quero saber, tudo certo. E começou a ver, cara, esse cara tá pregando diferente. Tem alguma coisa que não tá igual era antes. Que eu me converti na Renascer, só conheci o que é Renascer, né, cara? Aí tem gente aqui que participou de outras denominações que Então tem você não era outros- envolvidão, assim, Nunca na fui, igreja, nada, tal. Você imagina, era apenas cara. um membro ali e tal. Não, eu nem me considerava membro. Eu ia lá, via a palavra. Então dos Zulus que teve... Doava tudo, minhas você coisas não- e ia Você não embora. tinha muita noção do que acontecia. Não, ali. bastidor, cara, zero. Tá, Zero. entendi. E aí que foi essa parte orgânica. Aí eles foram vendo quem era da direção do pessoal da igreja. Esse cara. Aí eu comecei a ajudar, assim, pô, dá pra me ajudar aqui. Eu tenho habilidades manuais, né? Sim. Eu vi cara sua caixa de ferramenta. A Mariana usa pra fazer unha. Amigão, uma Eu vi o coisa é furo uma que ele fez da Emílio Malete lá na Nossa, parede. cara, Eu vi a habilidade. Tudo Não, bem. não. Você foi um cano também. Mas vamos falar de habilidade, né, Rogério? Foi o Natan. Aí você. O Rogério, ele cortou um chicote inteiro do palco que nós fizemos. Ele Tudo cortou. aqui, né? Aí ele quebrou minhas Explica pro brocas. povo, explica pro povo, gente. Tá funcionando? É, porque... Tá funcionando, Cadê tá o Gu? funcionando. Bom, Tá Porque funcionando. o Gu teve que emendar tudo lá. Emendou um monte de fio no pau. Bom, mas se pegar fogo, viu, segurança do trabalho, você já sabe. Ah, já sei. Adivinha quem vai estar lá. Algum. Ô Gu, emendaram seus cabos lá, Gu? Quem cortou? Quem cortou os Emendaram cabos? lá? Quem cortou? Olha lá, Tá funcionando? Hoje? E Tá funcionando. Tá bom. Foi queimada. E as brocas? Quantas Queimada e brocas? quebrada. Mas no resumo, Resumo aí. pra também ficar muito longo, é isso. Aí
eu comecei a trabalhar, ajudaram nas coisas e foi se envolvendo. Aí começa essa história. Mesma coisa que aconteceu com você, aquele cara legal, aí começa a se envolver e tal. Daqui a pouco Na verdade ninguém me achou legal. Na verdade foi o andame e eu colocar as letras que vocês me acharam legal. Aí depois me colocaram no desencadeou. negócio. Não Era era até legal. cargo pra ele. Que cargo? Tá maluco? Manda, Rogério. Cara, a história é muito longa. Dá uma Não, resumida. a sua é. É longa. A sua é. E vamos ver que eu conheço, hein? A época Na que você... verdade, eu comecei Mas a você namorar ficou com a preso Pat- até que ano? Não, Você não... não, não, é outro. É outro Rogério, não é isso aí. Na verdade, eu comecei a namorar com a Patrícia, ela era da igreja, eu não era. Mas aí eu me converti, fui pra igreja, tudo. Só que eu me envolvia muito com os jovens. É o que o Eduardo tá passando hoje, eu passava na época. Tem antes. Não, Tem antes. não. Tem antes, vai. Pode Ele tá falar. perguntando da igreja. Da igreja. Da igreja, Vamos da antes, igreja. vamos antes. Não, Como da você- igreja. Como você começou, vai? Porque aí você foi pescado. Vai ser Não. nem esse papinho, não. O cara foi lá no Rio. Não. Foi buscar. Não, não foi no Rio, foi nas passeatas. Vai, fala. Foi. Não, eu ia na marcha pra Jesus. Foi, ó. Eu não era nem Paquerar, cristão né? ainda, mas. Paquerar. Paquerar, eu levantava a faixa, aí Pecador, colocava a faixa. pecador. Mano, eu não era nem cristão e tava lá, mas, mano, eu tava aí, mano. Tá. Pescando as ovelhinhas. Mano. Agora Foi. foi. Só que interessante, a marcha era do renascer, né? E isso desperta nas pessoas realmente o interesse, ver aquela movimentação, aquele gigante, vucu, cara, isso desperta na gente, no jovem, desperta uma coisa diferente. Eu já fui na Lins Vasconcelos e tal, mas na realidade eu me converti numa igreja pentecostal, né? E eu comecei ali a trabalhar muito com os jovens, com o teatro, enfim. Aí fui obreiro, fui diácono, presbítero e tal, enfim. Mas não foi bispo. Não, foi. Não. Eu cheguei a ser vice do pastor uma época, coitado do pastor. Morreu do coração. Mas aí toda quedas, eu comecei a ver muitas coisas, algumas coisas que não me agradavam, que eu não concordava, enfim, acabei saindo, eu e a Patrícia. A Patrícia chegou a ir pra igreja quadrangular. Que é E grande também, né? Que era grande, É grande. só que, cara, eu não me encontrei na quadrangular. Eu falei, você vai lá e eu vou. E eu conheci a Casa da Rocha pela banda Resgate, já conheci o Zé, o Jorge, e eu comecei na Casa da Rocha, e a Patrícia da quadrangular. Só que, cara, isso aí não tá certo. Tem coisa que não bate, né? É difícil você manter um relacionamento, um ministério dessa forma, cara. E assim, orando assim, Deus foi abrir os caminhos, né? E eu mandei minha esposa vir me acompanhar. Como eu mando em casa, eu falei, não, você vai comigo na igreja, porque senão eu não vem. hoje vai pegar aqui. Ela não tá aqui, Entendeu? dona Paty. Entendeu? Ó. Quem lá em casa quem manda sou eu. Dona Paty. Beijo, Paty, te amo. Ah. Aí ela foi com a Bárbara e o Eduardo ficou na outra igreja, porque ele tocava aquela história lá. Aí, depois de um ano, o Eduardo veio, acompanhou a gente, e esses dias eu fiquei muito feliz assim, porque meus filhos chegaram, poxa, pai, valeu por você ter insistido, a gente ter ficado na Casa da Rocha, porque eles não queriam. Que legal. E hoje a gente vendo o resultado, poxa, a gente vê aquilo que Deus faz, né? E no começo eles reclamavam, pô, não tem jovem, não tem nada pra jovem. Aí eu virava pra eles e falava, então comece com vocês. Muito bom. Muito Cara, era aquilo que eu falava pra eles. Porque assim, isso na vida, no nosso trabalho, na escola, na igreja, na vida. Não adianta você ficar reclamando. Começa. Não adianta. Desperta em Faça você. tu. E era o que eu falava Faça, né? tanto pro Eduardo quanto pra Bárbara. Então começa vocês. Entendeu? E graças a Deus, poxa, se a gente vê hoje a quantidade de jovens que tem lá, a gente fica muito feliz que eles estão se As movimentando. reuniões estão crescendo nas tem bastante reuniões. gente na reunião. Então é isso aí, acho que nós também somos um pouco do espelho também para os jovens de hoje. Nós temos essa responsabilidade de levar esse exemplo e o resto é com eles. A gente daqui a pouco tá pendurando a chuteira e eles vão continuar a caminhada aí. É isso. É isso. Muito É bom. isso aí. Eu sou nascido em berço cristão. Mas não saiu tretado, não. Você saiu de boa da igreja, não foi? Antes de tretar, porque eu falei justamente pro pastor, antes que eu vire uma rebeldia em pessoa, porque assim, se dois não concordam, Você não, Não não vai vai dar andar junto, concorda? Não. Então, antes que isso acontecesse, eu pedi um desligamento Pediu pra sair, né? da igreja que eu estava, porque eu acho assim, você tem que estar num lugar, você tem que estar bem, você tem que ser bênção na vida das pessoas, você tem que agregar valor para o lugar, para o trabalho, para a escola e tudo, você tem que agregar valor. Sim. Não adianta você estar num lugar para ser o peso. Então, Exatamente. se eu estou sendo o peso, então eu peguei e saí, né? Pedi licença, enfim, a gente acabou saindo, mas numa boa, tanto é que, cara,
Uma vez eu fiz um culto de ação de graças que eu construí a minha casa. E eu fiz um culto lá em casa. E foram as pessoas da outra igreja. Cara, eu tenho relação com as pessoas até hoje. E isso é legal. muito bom, né? Isso é saudável, porque é o reflexo daquilo tudo aquilo que a gente plantou na vida. Se você plantou coisa boa, você vai colher coisas boas. Entendeu? Então, não é porque eu discordo de uma metodologia Você vai apedrejar, né? Cara, não tá legal. Eu não acho que é assim, amém. Cada um para um lado e acabou. Não adianta. Eu também não tem briga. saí tretado lá. Porque também, cara, era sentado lá, não. Acho que nem sentiram falar. Quem é esse Zé aí que tá falando? Hoje eu tô falando, né, gente? O número nem chegou, né? Não bate. né? Ó, patrocínio. Vai, bonitão. Desculpa. Eu sou Gilson. Eu sou nascido em berço cristão. A minha avó era da Assembleia. Não é? A minha avó era da Assembleia. Olha. Eu me lembro lá na Guilhermina, a gente criança ia pra igreja pra correr. E uma infância muito, muito pobre de verdade. Que era certeza que ia dar errado. Mas por que eu tô colocando minha avó aí? Porque eu tenho certeza que minha avó Tava orando. sempre esteve orando. Nossa, com certeza. Sempre esteve orando. Para hoje ser o que eu sou. E com 14 anos, com 13, 14 anos, um amigo meu, Edi, eu nem sei se ele está vivo ainda, ele me levou para a igreja, para Metodista. E na Metodista, eu tinha que 14 anos, na Metodista, quem quer se batizar? Levantei a mão, me batizei com 14 anos. Mas aí não era o momento. Saí da igreja, passei por... Não era o meu momento mesmo. Passei um bom tempo sem ir na igreja. Mas sempre, a família sempre envolvida com a igreja, né? Então tá sempre ali, vai lá, sempre respeitando. Quando eu e minha mulher teve aquela caída do real... A engenharia, como o nome realmente era prostituição, o engenheiro ganhava pouco. Eu fiz uma sorveteria com um amigo meu lá em Itanhaém. Não, Litoral Sul. Sul. Meu, Mais bem longe, grande. Depois de Mongaguá e tal. Isso, bem grande, legal, bacana. E aí, nessa época também que a construção civil estava ruim, ele falou, Jussô, monta uma sorveteria. Eu falei, vou montar. E montei em Peruíbe. Só que com o material que sobrou da igreja dele, ele me chamou falando assim, Jussô, você não quer ir lá na igreja, dar uma olhada no mezanino? Sobrou muito material aqui, dá pra você ir lá pra ver se dá pra fazer um mezanino lá? E é nisso aí que eu falo, eu entrei na igreja do Jairo Meno em Itanhaém, em uma obra, e desta obra nunca mais eu saí. Amém. Desta obra, eu me tornei um novo homem. É claro, foi uma construção e uma desconstrução do velho homem. Até que um dia nós estávamos em Peruíbe, uma palavra, não me lembro qual a palavra, mas me tocou, me pegou muito, que eu cheguei em casa, tinha umas amigas nossas lá, e eu pedi desculpa para minha mulher. Porque assim, aquela palavra me entrou, tomou conta de mim, que me estraçalhou de dentro para fora, né? E outras coisas que aconteceram. Aí eu vim para São Paulo, nós fechamos uma sorveteria, vim para São Paulo, encontrei um amigo que nós fazemos Sesc, e eu fui para Bola de Neve, fui à Assembleia, fui em vários lugares, mas não era aquilo que eu não estava aquilo, não era aquilo que eu queria. Sondando, né? Porque até então, acho que eu conheci o Jesus que todo mundo conhecia, um Jesus que tinha um chicote na mão. Sabe, que se você não desse, se eu pegasse o primeiro salário, seu primeiro dízimo, e não entregasse ali, você estava na mão do devorador. Meu, acabou. Você se ferrou. E eu não estava mais querendo isso aí, eu estava procurando, então eu vim para São Paulo, comecei a procurar, e um amigo falou assim, meu, tem um lugar ali, a Casa da Rocha, eu falei, do Jorge Bruno, Resgate, eu nem sabia quem que era. Mas vamos lá, eu sou um cara que vou muito para frente, vamos lá. E foi lá, a primeira, pregação, né, igreja pequena, falei, legal. E foi nisso aí, me tocou, foi a segunda vez, aí foi perto do Dia dos Pais, eu levei minha mulher, levei minha filha. E aí eu comecei aí, tinha a Rô também, comecei... Eu acho que a gente, quando está com o coração aberto, a gente está para servir. Que nem Cristo fez, nós somos para servir. E eu comecei a ajudar, simplesmente ajudar. Como eu gosto de fazer, simplesmente ajudar. Tem que varrer, tem que pegar lixo no banheiro, tem que fazer, tem que cortar, tem que carpir, vamos fazer.
não quero nem saber, vamos fazer. Tem que O negócio é realizar. realizar. E aí começou esse movimento, eu comecei a me envolver um pouco mais com o social. E aí o José, né? O Zé saiu da igreja, que tinha algumas coisas culinárias que ele ia fazer. E ele e o Jorge me chamaram lá fora. Eu falei, pô, o que eu aprontei, né? Logo sabe quem tá aí, bicho? Quem tá aí? Eu falei, meu, eu já tava já. Aí ele falou, meu, o que você acha de tomar conta do social? Eu falei assim, eu só tenho 2 mãos, 2 pernas e só quero ajudar. E o Jorge falou assim, se Deus colocou você aqui, é isso aí que nós temos. Amém. Então, e nisso aí eu tô já 12 anos na igreja, fazendo, trabalhando, que tente, vai, busca, e sempre naquela que aquela que eu falo, é o que o Jorge passa. Ele passa um evangelho leve, como Jesus Cristo é, o que ele significa para mim, que fez uma mudança na minha vida, que eu tenho certeza, diz aí, que eu acho que a gente pode ser o que for. Eu brinco, eu dou risada, mas eu sei que a minha família tá ali, eu e minha mulher, minha filha, e Deus lá em cima que fala assim, é você, e vai que vai dar certo. E uma mudança de chave que você tá falando.